a saúde das finanças pessoais. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Que está conosco aqui é o professor Vitor José Hall. Ele é economista e é também do Corecon, o Conselho Regional de Economia do DF. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Professor, vamos um pouquinho... Eu queria que o senhor terminasse de responder a pergunta feita pelo Ronaldo, questão do conceito, né, da independência financeira e como é que se faz para conquistar a tal da independência financeira. Exatamente. Então, independência financeira é ter um montante em dinheiro que, uma vez investido, gere uma renda com a qual você possa viver pelo resto da vida sem que precise trabalhar por dinheiro. Na verdade, seria uma aposentadoria. Né? E a gente sabe que a aposentadoria oficial do INSS, ela é básica. E as pessoas têm que complementar essa renda, porque senão ela vai trabalhar 30, 35 anos e vai receber 2, 3 salários mínimos de aposentadoria. Que em geral a pessoa recebe um impacto, né? Ela vem ganhando uma coisa, quando se aposenta aí isso cai, né? Porque o INSS, o limite é muito pequeno, é muito estreito, né? Então ela tem que providenciar uma complementação ao longo da vida útil de trabalho. Bom, e como é que se faz isso? Primeiro, paga a dívida. Depois constitui uma pequena reserva para emergência. E as pessoas que não têm reserva, elas usam o cheque especial como reserva. E aí vão pagar 10% de juros. Ao mês. Ao mês. Então você tem que ter uma reserva. Mas onde é que eu faço com a reserva? Onde é que eu ponho esse dinheiro? Na caderneta de poupança. Porque ela é líquida, ela é segura, ela não rende muito. Mas você não deve calcular o quanto você vai ganhar, mas sim o quanto que você vai deixar de gastar se você entrar no cheque especial. Né? Então, a reserva é útil. Quebrou o carro, eu tenho dinheiro para pagar a coisa porque eu posso sacar da poupança. Fiquei doente e preciso comprar remédio, então eu tenho uma reserva. E a reserva para a maioria das pessoas é o tal do cheque especial. Né? Então, paguei a dívida, tenho uma reserva, agora posso começar a investir meu dinheiro para formar uma fonte de renda de capital e não de salário, quer dizer, ter um rendimento. Só que tem uma outra questão. Não adianta poupar e querer investir. Aprenda primeiro, poupe e invista depois. Muita gente está preocupada em poupar e querer investir e vai perder todo o dinheiro. A Bolsa de Valores, as ações, são uma ótima maneira de fazer uma poupança de longo prazo, mas tem que saber como é que funciona, saber selecionar as empresas. Uma boa empresa seria aquelas que estão em crescimento de vendas e lucro. E uma má empresa é aquela que as vendas estão caindo e o lucro também, quer dizer, estão entrando na fase de prejuízo. Então, como distinguir isso? Né? Então, essa parte do mercado de capitais é um total desconhecimento para o brasileiro de modo geral. Primeiro, porque isso não funcionava direito na época da inflação. E segundo, porque as pessoas não têm a menor noção de como funciona a Bolsa e essas questões. E a Bolsa brasileira é uma bolsa muito boa, né? As ações, nós temos quase 480 empresas, e você vai fazer uma segurança financeira, uma independência financeira, formando ao longo da sua vida útil de trabalho uma pequena poupança investindo em ações. Existe o Instituto Nacional de Investidores, que você pode fazer isso criando um clube de investimento, né? E o clube de investimento pelo método INE, né, do Instituto Nacional de Investidores, ele ensina você como selecionar boas empresas. Porque, imagina, mas que empresa que eu invisto? São 480. Será que eu devo comprar a Petrobras, Vale, Banco do Brasil, as Blue Chips, isso, aquilo? Então eu falei assim, não, isso aí varia. Uma hora é uma, outra hora é outra, né? Então precisa ter um pouco de conhecimento, né? As pessoas chegam para mim e falam, que ações que eu compro? Eu falo, olha, você sabe o que é uma ação? Você sabe como é que funciona? Sabe onde é que compra? Sabe o que é um dividendo? Sabe como é que é? Então se informe primeiro, né? Se informe primeiro e aí você vai ter um conhecimento. O próprio site da CVM, ele pode entrar para se informar, né? No site da CVM, no site da Bolsa, no site do INE, né?
do Instituto www.ine.org.br. Então, as informações existem, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, antes da gente falar mais sobre investimentos, o senhor colocou a seguinte questão. Para eu começar a ter recursos para investir, eu preciso eliminar a dívida. Para eu eliminar a dívida, eu preciso cortar a despesa muitas vezes. Sim. O que o senhor diria para aquela família, para aquele cidadão que está endividado e precisa cortar a despesa? Como é que é possível fazer isso? Onde ele deve começar? Por onde ele deve começar? Então fazer aquela pré-seleção do que é supérfluo e o que é essencial. E só cortar a despesa não é muitas vezes suficiente, porque isso é uma educação financeira tradicional. Ao par de pensar em diminuir só a despesa, também gaste um pouco do seu tempo pensando em aumentar a sua renda. Será que eu não posso estudar um pouco mais? Será que eu não posso procurar me informar melhor? O que eu posso fazer para aumentar um pouco a minha renda? As pessoas muitas vezes são acomodadas no emprego e ficam lá, estou empregado, só que as coisas estão evoluindo e se ele não acompanhar juntos, se informando e estudar um pouco mais, provavelmente ele vai perder o emprego, porque ele vai ficar superado, vai ter outras pessoas, os jovens, ou alguém vai tomar conta. Então eu sempre digo, você deve saber bem a língua portuguesa e algum vocabulário sobre finanças para poder acompanhar um pouco a conjuntura. Se você puder fazer um curso de inglês seria importante, porque você pode se comunicar hoje, né? com o mundo, né? Você tem que saber matemática, daí as pessoas se assustam. Eu falo que a matemática é a matéria mais fácil de se aprender. Você vai num sebo, numa loja que vende livros usados, compra o livro da primeira série e custa só R$1, né? Eu já fiz isso. Da primeira série faz todos os exercícios, passa para a segunda série, passa para a terceira e você estuda em casa, porque a matemática é uma cadeia de conhecimento. Aí as pessoas falam, eu tenho problema, eu tenho dificuldade em álgebra. Bloqueio e tal. Você não tem dificuldade em álgebra, você já esqueceu como se soma frações, você não sabe extrair mais o mínimo múltiplo comum, essas coisas. Então, como é uma cadeia de conhecimentos, tem que começar lá de baixo, né? E isso vai ser muito útil, porque você vai poder acompanhar também o ensino do seu filho. Então, você tem que saber matemática para poder ter a mínima noção como é que se calculam juros, como é que isso funciona. E você vai desenvolvendo um raciocínio lógico, que falta para as pessoas, senão você vai ser só levado pela emoção. Depois da matemática tem que, hoje em dia, saber um pouco sobre a informática, saber mexer com o computador, e site, e-mail, essas coisas. Mas tudo que o senhor está falando aí, quer dizer, para a pessoa correr atrás de prejuízo, a escola devia já ter dado isso para a pessoa, né? Isso, o ensino fundamental já devia ter propiciado isso. Mas ela dá para as crianças hoje, mas na minha época não tinha. Não tinha computador, não tinha máquina de calcular. Então quem perdeu essa oportunidade deve correr atrás. Tem que correr atrás, tem que correr atrás, né? E isso é que as pessoas não fazem, né? Eu recordo ainda, né, quando eu entrei no curso de economia, não tinha computador, não tinha máquina de calcular, tinha uma facetinha, uma que virava assim, tá certo? Então, de repente, vem. Eu fazia cálculos ainda com régua de cálculo, num curso universitário. Então, isso tudo é facilitado. Então, vamos dizer, a geração aí acima dos 30, 40 anos tem que correr atrás. E é isso que eu falo, que o mundo mudou, temos que mudar também. A gente tem que se adaptar aos novos tempos, senão você vai entrar em crise, né? A crise é a sua desinformação sobre o que está ocorrendo no tempo. Além de muitas vezes estar consumindo aquilo que vai gerar depois dívida, né? As pessoas têm a tendência de não olhar muito, né? Não avaliar muito, não pesquisar muito. E o senhor está colocando aqui que o ideal é que a gente seja rigoroso no consumo, né? O que o senhor diria de coisas como comprar sempre o produto que está na estação, evitar comprar a prazo e comprar à vista para não pagar juros? Esse tipo de decisão realmente é fundamental para a pessoa adquirir uma independência financeira? É aquilo que muitas vezes nós pensamos que são só detalhes? Eu havia dito que as pessoas têm que selecionar o que é essencial e o que é supérfluo.
E aí entram uma série de outras coisas, né? O que é essencial para que eu mantenha a minha saúde? Que tipo de alimento que eu devo comprar? Então, os alimentos que são mais saudáveis são os mais baratos, né? E os alimentos que, por exemplo, as bebidas, os doces, essas coisas não são tão saudáveis. E aí, então, vem uma série de quesitos, né? De selecionar o que realmente eu preciso para manter uma boa saúde e tal. E então, focar nesse tipo de alimento e fazer isso que você recomendou, né? Procurar sempre comprar à vista, né? Porque os juros no Brasil é estupidamente alto ainda, né? E isso vai persistir por um longo período. Conta. E ninguém faz conta. Então, aí a armadilha, né? Eu vou entrando, daí tem a facilidade do cartão de crédito e tal, e vou escorregando e a minha dívida vai aumentando. Né? Mas para cortar a despesa, que dicas o senhor dá para a pessoa que precisa fazer um corte de despesa? As dicas são... Cortar primeiro o quê, né? Primeiro, não levar a criança junto nas compras. Fazer uma lista em casa já. O que eu preciso comprar realmente, né? E sair para comprar só aquilo. E sair para comprar aquilo. Quer dizer, não se deixar iludir pelas coisas maravilhosas que tem no supermercado, né? Porque realmente... Quer dizer, faz a lista e segue aquela lista. Né? Não ir ao shopping com dinheiro, cartão de crédito ou cheque. Vai ver as coisas, tá certo? Nossa, isso aqui eu gostei. Aí aguarde 48 horas. E você vai ver que... E você vai ver que o gostinho de comprar aquilo lá em 48 horas desapareceu. Para quem está numa situação difícil, seria recomendável eliminar de vez o cartão de crédito? Aqueles que estão numa situação crítica mesmo. Bom, isso existe uma eliminação automática, né? Quando a pessoa está numa situação crítica, geralmente o nome dela vai para o Serasa. E aí já corta o crédito dele, né? E aí as pessoas, então, não têm chance de continuar dessa forma. Então, isso, de certa forma, é chato, mas é muito positivo. Né? Fala um pouquinho da inadimplência, quer dizer, qual é o perigo, o que é que a pessoa tem que fazer para evitar ser um inadimplente? Recordando, fazer aquele levantamento, né? Saber aonde é que vai o meu dinheiro. E, então, a inadimplência, ela ocorre por impulso. A pessoa se deixa levar pela emoção. Nossa, agora tem um show e eu quero ir nesse show. E gastam dinheiro. Eu preciso agora fazer isso. Eu tenho que comprar um presente de aniversário disso, né? Então, também tem uma outra regra. Não se endivide para dar presente para alguém. Se você não tem condições, escreve um bilhete, faça alguma coisa, mas você não pode. E também tem um efeito demonstração. O vizinho comprou um carro novo, também tem que ter. O fulano fez isso, também tem que fazer. Então, evitar essas armadilhas, né? E um rigoroso controle. Quer dizer, nossa, esse mês acabou, eu não posso mais comprar nada. Então... E porque a inadimplência tem um custo, né? Qual é o custo da inadimplência? Porque ele vai pagar com juros, vai pagar correção, porque ele atrasou a conta, deixou de pagar a conta, né? Virou inadimplente. Quer dizer, qual é o custo disso? O custo é muito alto, né? No cartão de crédito é um absurdo, né? Primeiro ele vai pagar multas, né? Pelo atraso. E depois ele vai pagar os juros, né? Que é acumulativo, né? Imagina uma pessoa que está rolando o mínimo no cartão de crédito, né? Que a lei, alguns dias atrás, permitia que ele só pagasse 10%. Passou para 15%, né? E para quem paga 10%, só está pagando juros, não está pagando principal, porque o 10% é o próprio juros. Ou seja, isso não é recomendável em hipótese nenhuma. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E aí, então, por isso que se aumentou para 15% vai aumentar para 20%. Por quê? Porque pelo menos o pagamento mínimo da fatura do cartão. Quer dizer, nem deve chegar nesse ponto. A fatura do cartão deve ser paga 100%. Né? E só num caso de extrema emergência, de caso de doença, de coisa, é que você, um mês ou outro,
possa, vamos dizer assim, adiar o pagamento, entrar nesse tal de mínimo, né? E depois pagar isso o mais rápido possível. E fazer uma prioridade da inadimplência. Primeiro, pagar as dívidas com juro mais alto, depois pagar as melhores. E deixar, por exemplo, o crédito consignado, que é o juro mais baixo, porque a empresa tem garantia, né? Que vai receber, né? Aquilo deixar para o último caso, né? Em algumas situações, você acha que é recomendável, por exemplo, eu pegar um dinheiro emprestado no crédito consignado, onde eu pago um juros menor, para pagar uma dívida de cartão que está estourando? Lógico, isso é recomendável, mas as pessoas fazem o seguinte, elas fazem isso e depois voltam para o cartão de novo. E aí vem a segunda rodada. Neve, né? E essa segunda rodada não pode acontecer. Quer dizer, o crédito consignado pagou a dívida e agora vamos com calma. Dá um tempo e deixa ela retomar o fôlego. Há um hábito que o brasileiro não tem de pedir desconto na hora de comprar. O senhor acha que se a pessoa consegue se planejar para não comprar a prazo, usando cartão ou outros meios, ela deve insistir na ideia de tentar sempre desconto para comprar à vista? Isso aí é uma coisa meio controvertida. A lei diz que comprar com cartão e comprar à vista é o mesmo preço, né? E a gente sabe que não é. Porque o vendedor que vai vender, ele paga acho que uns 3 ou 4% para trabalhar com o cartão e ainda vai receber daqui a 30 dias. Então, existe sim uma diferença para quem trabalha com o cartão, entre cartão e à vista. Mas como o brasileiro tem o hábito de comprar tudo a prazo, então as lojas fazem um preço para cartão, que seria o preço à vista. Aí fala 5 vezes sem juros, é mentira, né? Não é sem juros. 5 vezes sem juros. E aí ele não pode dar desconto, porque a lei diz, se eu pagar à vista, é o mesmo preço, porque o preço cartão é à vista. Então, isso eu acho que até seria recomendável que nessa reforma aí também o Banco Central está querendo ver essa questão do cartão, fazer essa distinção. Peraí, com cartão é possível cobrar um pouco a mais. E preço à vista é preço à vista, é dinheiro cash na hora. E aí, então, favorece as pessoas a começar a comprar à vista as coisas, né? E se livrar dos juros e etc. Agora, o brasileiro tem um pouco assim do hábito de ele olhar só para a prestação. Ah, você vai pagar aqui essa geladeira em 10 vezes. Aí quanto é que eu vou pagar por mês? R$700 por mês. Aí ele não preocupa com a taxa de juros, ele não pergunta, mas quanto é a taxa de juros? Para ele ter noção de quantas geladeiras ele vai pagar ao longo do período, não é isso? Então, quer dizer, isso está mudando, é um costume muito arraigado. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiro é essa questão da falta de educação financeira, quer dizer, as pessoas não sabem matemática financeira. Então, o que as pessoas costumam fazer é pegar a prestação, multiplicar pelo prazo e ver, bom, eu estou pagando tanto a mais, mas isso está errado, porque na verdade ele já está pagando, então ele já está amortizando antes, então na verdade ele está pagando muito mais, porque ele já está pagando antes, né? Se você comprar um automóvel, talvez nas primeiras 30 prestações, você já pagou o automóvel inteiro. E aí ainda falta o resto. Mas depois a gente pode falar um pouco sobre a taxa de juros, como é que isso é cobrado no banco, né? Onde e como investir? No próximo bloco. Aguarde.